Olha só, esse aqui ó, é o meu resultado trabalhando pela internet. Eu tô com mais de ciência exatamente disponível nessa plataforma aqui. E eu quero te ensinar como que eu faço isso. Eu já ensinei milhares de pessoas aqui no Brasil e eu vou te mostrar agora alguns depoimentos que eu recebo todos os dias aqui no meu e-mail. Você quer aprender como que a gente está fazendo isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero ensinar a ter esses resultados aqui, ó. Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Dizer, ele fala de forma franca, sincera. Isso acho que até prejudicou muito a carreira dele em outros clubes, em outras situações. Ele é um cara de personalidade forte, ele tem uma fala mansa diante dos microfones, das câmeras, tal. Mas ele bate o pé, é um cara de posicionamento. E algumas declarações dele muito sinceras talvez tenham incomodado dirigentes, alguns jornalistas, alguns torcedores. Então, por exemplo, em derrota no começo, algumas derrotas, por exemplo, a goleada contra o Flamengo, né? Algumas palavras duras em alguns momentos, sendo realista demais, coisa que a gente no futebol, vamos falar a verdade, a maior parte dos treinadores ou jogadores tem um discurso que é muito para a torcida, né? Para a imprensa. As pessoas não dizem exatamente o que pensam, né? Tem um filtro enorme, né? Daqui a pouco a gente vai ter coletivo, a gente vai ouvir quase sempre as mesmas coisas, podem mudar os treinadores, os técnicos, mas os personagens do esporte em geral evitam cutucar adversário para não levantar o astral, né? O ânimo, criar uma animosidade. Técnico vai elogiar sempre o jogador, mesmo que ele está desgostoso com a atuação, ele não vai expor publicamente. A gente sabe como é que funciona esse media training. E o Mancini não parece ter esse perfil. O Mancini sempre foi um cara de inalar. Olha, um time do Corinthians não pode ter uma atuação vergonhosa como teve contra o Flamengo. Eu não vou me permitir treinar um time do tamanho do Corinthians e não dar um chute no gol no primeiro tempo. Ele chegou a falar isso. O nosso time não deu um chute, eu não tenho coragem de treinar um time que não dá um chute. Alguma coisa eu vou fazer. Posso mudar os 11 jogadores, mas um Corinthians que não chuta no gol um jogo, eu não vou treinar esse time. Senão, eu estou saindo fora. Ele é um cara que tem esse pulso, tem essa força, essa personalidade para mexer, para mudar. Por exemplo, o jogo contra o São Paulo, que muita gente imaginava que ele iria com o Davó, e não foi. De fazer mudanças, alterações, né, que muita gente não estava esperando, jogar de maneiras diferentes. E eu valorizo muito isso. No Brasil, qualquer técnico que faz uma mudança mais simples é rotulado de professor Pardal. Esse cara inventa demais, faz o óbvio. O Mancini não é muito um técnico do óbvio, né? Ele tem, digamos, até muita ousadia no seu currículo, nos seus trabalhos, para treinar um Corinthians, né, que nesse ano tinha a proposta de mudar sua filosofia de jogo. A contratação do Thiago Nunes era para virar a chave do Corinthians reativo para um Corinthians mais ousadia e alegria. Não aconteceu com o Thiago Nunes. O Mancini não chegou prometendo esse discurso, mas aos poucos você vai vendo a coisa acontecer. O que era para ter acontecido desde o começo do ano com o Thiago Nunes, ainda não é um time faceiro, lépido, encantador, mas é um Corinthians que está jogando bola. Além de estar conseguindo resultados, está jogando bola e com uma sequência de triunfos convincentes que talvez só os melhores momentos de Carille e Tite tiveram. Prof, eu já vou te perguntar aí sobre essa sequência do Corinthians, mas só uma coisa, antes vamos chamar o Pedro Henrique Torre, que está no estádio Newton Santos, acompanhou a partida, já tem as entrevistas coletivas e vamos destacá-las, claro, até para ouvir o lado botafoguense, que está realmente bastante complicado, hein, Pedro? Deixa eu só confirmar aqui, ó, Botafogo, 19ª posição, 23 pontos conquistados, já está a 5 pontos
atrás do Bahia, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Pedro Henrique, boa tarde, boa noite aí já para você também. Boa noite, Bruno. Boa noite, Rodrigo, Celso, amigos desse Sport Center. Uma situação realmente muito difícil para o Botafogo, né? O técnico Eduardo Barroca saindo no finalzinho do jogo ali, depois do apito final, descendo as escadas meio desanimado, meio cabisbaixo. Realmente uma situação muito complicada, como você disse, penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, 23 pontos, a 5 do primeiro fora da zona, o Bahia, e também pode ficar até mais, né? Caso o Vasco tenha sucesso na partida contra o Atlético Paranaense. O dia foi de sorrisos para os corintianos aqui, fizeram história, a gente pode dizer assim, aqui no estádio Newton Santos. Venceu o Botafogo aqui pela primeira vez em 9 partidas. Já tinha vencido o Fluminense, já tinha vencido o Flamengo aqui no estádio, mas o Botafogo foi a primeira vitória, conseguiu 2-0, um gol de Casares no primeiro tempo de cabeça. No finalzinho da partida, Matheus Vital fez 2-0, muita comemoração dos corintianos aqui, a fase é boa mesmo, 6 jogos de invencibilidade, 3 vitórias seguidas, o time vai subindo ali, 8º lugar com 39 pontos na tabela. Fica a expectativa de um G6, para quem se falava muito no início do campeonato, de briga contra o rebaixamento. Vocês falavam daquela derrota de 5-1 para o Flamengo na Arena Corinthians, na Arena em São Paulo, mas aí realmente ficou muito complicado essa situação, e aí agora o Corinthians parece dar a volta por cima mesmo, está melhorando, muito organizado aqui com o Wagner Mancini, e o Botafogo sem forças mesmo para reagir. O técnico Eduardo Barroca, como eu dizia, estava mais calmo no primeiro tempo, mas no segundo ele já gritava com os jogadores, meio que se descabelava mesmo, tentava dar algum tipo de instrução, colocou o Calu no jogo, Matheus Babi, tentou de alguma maneira dar alguma força possível. O Botafogo sai derrotado mais uma vez, vinha de 7 derrotas seguidas, venceu o Coritiba e aí agora perde mais uma vez, situação muito complicada. No próximo dia 6 de janeiro recebe aqui o Atlético Paranaense, mas a corda está cada vez mais apertada no pescoço do Botafogo, situação muito difícil. O Corinthians, pelo outro lado, vai ter bastante tempo. Se o Mancini parece ser um dos treinadores que mais aproveita essas semanas livres aí, o time tem evoluído bastante, ele vai ter muito tempo agora, já que ele jogaria contra o Palmeiras logo no início de janeiro, dia 6 de janeiro, mas por conta da participação do Palmeiras na semifinal da Libertadores, o jogo foi adiado, agora só apenas dia 13 de janeiro contra o Fluminense em casa. Então bastante tempo para o Wagner Mancini trabalhar ainda mais a equipe, que parece mais consistente e vai subindo pela vibração que eu observei aqui no finalzinho, a festa com o Matheus Vital, 2-0, que garantiu mesmo a vitória sobre o Botafogo. Está todo mundo bastante empolgado com essa possibilidade de beliscar alguma coisinha ali em cima, deixar aquele passado de olhar para trás bem para trás mesmo, Bruno, sendo redundante. Boa. A gente já vai ouvir o Mancini também para falar sobre isso. Eu estou atualizando aqui aquele nosso famoso 538, professor, para dar uma olhada, não só na situação do Corinthians, mas na situação do Botafogo. Tá feio, viu, prof? Como é que tá o humor? Aquela barrinha ali, como é que tá o humor do Five? Ela vai ficando vermelha assim, ó. Conforme é mais vermelha assim, é uma situação mais complicada, né? E a barrinha do Botafogo tá num laranja, mas aquele laranjão bem forte mesmo, 83% de chances de queda. Vamos dar uma olhada aí na tabela de classificação e lá na parte de baixo, porque o Bahia não somou pontos, também tem uma situação complicada, mas a situação do Botafogo aqui para os algoritmos já é praticamente a mesma de Goiás e Curitiba, Celso. Olha só o que a gente está vendo, e o Vasco também aí bastante ameaçado, apesar de ter jogos a menos ainda, Celso. Então são 5 pontos para poder pensar em tirar a cabeça para fora da água ali, né? Enfim, da divisa dos que cairão, né? E o futebol do time também não corresponde, né, Bruno? Eu até acho que o Barroca é um bom técnico para o Botafogo, mas no momento errado. Acho até que se o Botafogo tivesse a coragem já de pensar no ano que vem, eu manteria o Barroca e sua filosofia. Claro, pensaria também numa remodelação do elenco, porque com esse time que vai cair é difícil, né? Mas para esse campeonato, a situação é desesperadora nos 2 pontos que a gente se pega. Quando um time está nessa condição, seja grande ou não, os grandes a gente fala mais, né? Cruzeiro, Inter, agora o Botafogo, eventualmente o Vasco. Mas qualquer time nessa condição, ele tem que olhar para 2 coisas: para a bola que está jogando e para a matemática. E o Botafogo, infelizmente,
está em situação muito ruim nas duas condições. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.